dando as boas-vindas a cada pessoa aqui presente conosco. Vamos dar início a mais um encontro no nosso ciclo aberto AESAP. Aproveitamos também dar as boas-vindas a quem não está presente conosco online aqui no encontro, mas que tem oportunidade de assistir a parte gravada do encontro em alguma outra ocasião. Ciclo aberto AESAP, avaliação de ecoeficiência e sustentabilidade aplicada a projetos. Esse é o nome de um projeto de extensão universitária, uma ação, uma iniciativa totalmente voluntária de todos nós envolvidos, abrindo um espaço de diálogo com a sociedade como um todo. Então, é uma grande alegria no encontro de cada mês, recebemos profissionais, especialistas das mais diferentes áreas de interesse, não é? Seja da academia, sejam de empresas públicas ou privadas, sejam profissionais liberais, de organizações não governamentais, para que a gente possa, enfim, dialogar, não é, sobre esses temas de interesse geral. Bom, meu nome é Eduardo Coutinho, eu sou professor do DESA, que é o Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. Os principais objetivos desse nosso projeto de extensão estão apresentados em tela, então a gente pode destacar essa intenção, né, da troca e construção de conhecimentos voltados para o desenvolvimento social e a importância de difundirmos temas ligados, não é, à sustentabilidade no sentido amplo. Destacando ali o último propósito, o último objetivo, que é de produzir conteúdo audiovisual original atualizado. As pessoas perguntam, né? Então a gente sempre comenta que esse projeto nasceu como uma espécie de desdobramento de uma disciplina de mesmo nome que eu venho oferecendo todo ano no nosso programa de pós-graduação em saneamento, meio ambiente e recursos hídricos, aqui na UFMG. A equipe responsável por esse projeto, né, contando com professores de outras instituições. Então, faço questão de destacar aqui, cumprimentar o Lindomar Gonçalves, professor da Unifei, Universidade Federal de Itajubá, e também o Nelson Pedroso, que é o presidente da Associação Global para o Desenvolvimento Sustentado, a GDS, atuando há décadas na questão ambiental. Resgatando o nosso encontro ocorrido no mês passado, em agosto, tivemos a oportunidade de receber como convidados Edson Scanes, da Empresa Metropolitana de Água e Energia de São Paulo, e também professor da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, que nos trouxe aí uma reflexão muito interessante sobre a geração de eletricidade na região metropolitana de São Paulo, destacando o patrimônio histórico e ambiental da estrutura lá existente. Daniel Sperandelli, engenheiro hídrico, né, que trabalha justamente no setor de energia. Esse vídeo se encontra disponível no canal do YouTube do nosso projeto. Vale a pena conferir. Antecipamos desde já a divulgação do tema e dos convidados do nosso encontro de outubro. Vocês estão vendo, 18 de outubro, teremos a presença de Antônio Fernando Pinheiro Pedro, um profissional bastante conhecido nacional e internacionalmente, como um grande especialista justamente na temática de governança climática. Então, ele vai trazer esse cenário de megacidades, dimensões, resiliência e adaptação. Nelson Pedroso, presidente da GDS, que integra a nossa equipe aqui do projeto Ciclo Aberto AESAP, fundador e presidente da GDS, e vai fazer os comentários, aliás, lembrando, né, que nessa época aqui de setembro para outubro, o projeto Ciclo Aberto AESAP faz aniversário de 2 anos de existência. Então, temos mais de 20 encontros realizados, não é? Esse é o 20º, na verdade, mas temos mais de 20 vídeos disponibilizados para todo mundo. E o Nelson gentilmente convidou o Antônio Fernando Pinheiro Pedro para fazer a apresentação do tema central no próximo encontro. Então, mais uma vez, agradecemos ao Nelson Pedroso essa ponte. Finalmente, conforme amplamente divulgado, o tema desse nosso encontro é pegada de carbono e descarbonização da economia. Então, nossos convidados especiais, Felipe Bittencourt, um dos fundadores e CEO da Way Carbon, que é uma empresa bastante conhecida, que justamente trabalha, né,
em estratégias voltadas à ecoeficiência, a uma economia de baixo carbono, para partilhar um pouco da sua experiência. Então, é uma alegria, Felipe, tê-lo conosco nesse encontro, né? Mesmo você estando em Nova York, no evento internacional, né? Pôde aí dedicar um tempo para trazer algumas novidades para a gente. Igualmente convidada, Ana Letícia Guiar, engenheira ambiental, graduada aqui pela UFMG, e é consultora na área de sustentabilidade e mudança climática. Né? A especialidade, Felipe, teve a oportunidade de fazer mestrado e doutorado justamente em mudança do clima. Então, teremos aqui ricas discussões a respeito. Uma parte rapidamente institucional, né? O portal FMG Sustentável, divulgamos e convidamos todas e todas a conhecerem. A equipe de comunicação do portal todo mês prepara uma matéria, uma breve matéria, não é, de divulgação do encontro mensal, e lá se encontram mais informações, mini currículo, tanto do Felipe quanto da Ana Letícia. Vale conferir. A dinâmica do nosso encontro, principalmente para quem está vindo pela primeira vez. Estamos nesse breve momento de abertura. Iniciaremos em poucos instantes, né, as palavras do Felipe como nosso palestrante, responsável pelo tema central, que terá em torno de 30 minutos para fazer a sua explanação sem interrupção. Na sequência, eu vou passar a palavra para Ana Letícia como comentarista. Finalizaremos ao final das palavras da Ana Letícia essa primeira parte do encontro, que é gravada, e daremos andamento à segunda parte do encontro. Eu sempre brinco, repito, igualmente importante, mas a intenção de não gravar a segunda parte é para que justamente fiquemos totalmente à vontade, né, para participar, contribuir, trazer perguntas, tocar às vezes em temas, em tópicos sensíveis. E ao final eu procuro fazer uma breve síntese de encerramento do nosso encontro. O convite, né? Esse símbolo vem usando há muitos e muitos anos, não é? É uma letra grega que é utilizada amplamente como símbolo do infinito, e o convite para que a gente possa exercitar plena atenção, concentração, qualidade de presença no aqui e no agora, que é o que de real existe, não é? E um exercício, o desafio de evitar que nossos pensamentos divaguem ora para o passado ou divaguem ora para o futuro. Então, essa é a ideia aqui agora nesse nosso encontro. Finalizo esse meu material de apresentação rápido, né, de abertura. Eu vou passar a palavra para o Felipe e justamente compartilhar aqui o material que o Felipe preparou para o nosso encontro. Então, cá estamos nós, Felipe. A palavra está com você. Fique totalmente à vontade para tecer aí tua contribuição. Muito agradecido. Obrigado, Coutinho. Prazer estar aqui. Sempre um prazer poder estar junto da UFMG, junto do DESA, onde eu fiz o meu mestrado e meu doutorado em mudança do clima. DESA também, na graduação, me mandou para a Alemanha estudar engenharia ambiental. Fiquei um ano lá. Depois, no doutorado, fui para Oxford, no Sanduíche, passei um ano lá. Então, devo muito ao departamento, né? E hoje estou como CEO da Way Carbon, que tem 300 profissionais espalhados no Brasil inteiro trabalhando com a temática de clima. Né? Ano passado, o Banco Santander na Espanha adquiriu 80% da empresa, dando para a gente desafios de crescer também e de fazer alguma diferença, como uma empresa B, uma empresa que não pensa só no lucro, mas sim bota os benefícios que gera para a sociedade em primeiro lugar. A ideia é crescer para crescer um impacto positivo. Então, essa parte educacional é uma maneira também da gente estar espalhando essas ideias, né? E o tema de hoje é um tema que eu fico muito confortável, tá? Até porque lecionei aí por 8 anos no DESA, uma disciplina sobre carbono e mudança do clima. Então, aqui nada mais é do que falar sobre a pegada de carbono e depois entrarmos no assunto mais gostoso e mais estratégico, eu diria, que é a descarbonização da economia. Vamos lá, eu acho que eu vou começar. Coutinho, vou te pedir algumas vezes para parar Eu fiquei na dúvida se eu fazia slides ou não, porque eu gosto de olhar no olho da plateia e falar, mas um ou outro slide que eu coloquei para guiar. Mas antes da gente entrar, então, se você puder parar a apresentação, para mim é melhor.
que eu queria falar para vocês antes da gente começar a entrar em pegada de carbono? Eu acho que tem um conceito técnico aqui que é mais fundamental, que é a questão do... Vamos começar, antes de entrar em pegada, o que é o inventário de gases de efeito estufa, tá? Inventário de gases de efeito estufa. Você faz um estudo para olhar as emissões, digamos, de uma empresa, é um raio-x mesmo das emissões. O que está sendo emitido, quais gases, aonde, quais processos e o quanto desses gases está sendo emitido. Esse trabalho é dividido em escopos. O escopo 1, chamado emissões diretas, são as emissões sob a minha responsabilidade, né? Então, se eu tenho um gerador a diesel, ou um veículo, ou um processo industrial, eu que mando. Se eu quiser mudar alguma coisa ali, eu que decido. Então, eu tenho uma responsabilidade maior. Esse é o escopo 1. Nós temos o escopo 2, que é umas emissões indiretas, mas que tem muito poder de decisão meu também, que é indireto pelo consumo de energia. Então, assim, é indireto por quê? Porque eu não estou emitindo aqui, mas sim numa termoelétrica que está gerando energia e colocando na rede brasileira, no Sistema Interligado Nacional. Sim, gente, termoelétrica o Brasil é ótimo, tem a nossa matriz que é super limpa. O sonho, acho que do mundo, é ter a matriz elétrica que o Brasil tem, com quase 80% de energia renovável, mas temos também uma fração dessa energia que é baseada em combustível fóssil, carvão, diesel, gás natural. Então, existe um fator de emissão do Sistema Interligado Nacional. Então, esse é o escopo 2 nosso do inventário. Mas ainda tem muita coisa que a gente pode fazer, né? A gente pode tornar nossos processos e equipamentos, ou trocar nossos equipamentos, torná-lo tudo mais eficiente para consumir menos. Então ainda está muito sob o meu controle, né? E aí temos o chamado escopo 3. O escopo 3 são as emissões indiretas não pertencentes ou não controladas pela organização. Então, você pode pensar como seus terceirizados, né? Você contrata um serviço, ele tem uma emissão para te entregar o produto, o serviço, né? Seja upstream ou downstream na sua cadeia de fornecimento. Por que eu quis trazer isso? E eu vou diferenciar aqui o inventário de gases de efeito estufa da onde a gente quer chegar, que é uma pegada de carbono. Agora sim, pode passar para o segundo slide, Coutinho. E Positivo. eu apresento aqui ainda, falei o que é o inventário de gases de efeito estufa, e agora eu vou fazer para vocês falar o que é uma análise de ciclo de vida. Que uma análise de ciclo de vida aqui, de uma maneira mais ampla, ela pode abordar diversos impactos socioambientais, tá? Eu posso fazer análise de todo o ciclo, ou seja, desde a extração, vamos lá, eu estou falando da extração da matéria-prima, a transformação do produto, a fabricação, a distribuição, o uso, o reuso, o consumo do produto, até a destinação final, que pode ser reciclagem, ou vai para um lixão, ou vai para um aterro, etc. Ou seja, todo o ciclo de vida. A empresa em si, que fabrica o produto, ela está ali. Ela é um elo de ligação, né? Mas você tem várias partes, aí você poderia falar assim, são o escopo 3, são. O escopo 3, em termos de emissão, são os escopos 3, tanto o upstream quanto o downstream, ou seja, é a matéria-prima, é o transporte da matéria-prima, aí depois fora da minha empresa, eu tenho distribuição, consumo, uso, e assim vai. Por que eu quis botar esse slide e escrevi ACV e não pegada? Eu quis fazer isso porque nós estamos falando aqui de análise de ciclo de vida. Eu poderia ter uma análise completa de um produto e eu estar falando também, por exemplo, sobre a poluição atmosférica além de gases de efeito estufa. Eu poderia estar falando de água, por exemplo. Eu podia estar falando de resíduo. Poderia estar falando até a primeira vez que eu fiz uma análise de ciclo de vida, eu morava na Alemanha, 20 anos atrás, a gente fez de uma mesa de madeira e uma mesa de metal, e a gente olhou até a questão de trabalho escravo, ou trabalho infantil.
Então, se você pode fazer uma análise de ciclo de vida bem ampla de um produto para saber todos os impactos que ele tem em toda a fabricação do produto, do começo ao fim. A gente chama isso do berço ao túmulo. Uma análise de ciclo de vida do berço, desde a extração da matéria-prima até o túmulo, uso, pós-uso e destinação final do produto. Mas, poxa, o tema não é pegada de carbono, sim. O que eu quis mostrar para vocês que a pegada de carbono nada mais é do que a parte de gases de efeito estufa de uma análise de ciclo de vida específica. Então, você poderia falar análise de ciclo de vida do carbono de um produto ou a pegada de um carbono. Pegada, realmente, pegada, footprint em inglês, é aquela marca que você deixa para trás. O quanto que qualquer produto ou serviço você teve de impacto ambiental, no caso nosso da pegada de carbono, a pegada, o quanto de gases de efeito estufa foram enviados para a atmosfera. Aqui, só lembrando, gases de efeito estufa é uma gama de gases, não é só o CO2. Porque quando eu falo assim, em pegada, em inventário, a gente está falando de CO2 equivalente. Então, todos os gases, metano, N2O, uma cesta de gases, a gente converte isso pelo potencial de aquecimento global para dar em CO2 equivalente. Tá? Vamos dar alguns exemplos? Coutinho, passa slide, por favor. Então, quando a gente fala de análise de ciclo de vida, por exemplo, de carbono, eu peguei um exemplo aqui de comida. Né? Então, tudo nosso na nossa vida tem a pegada de carbono relativa àquilo. Né? A folha de papel, o celular, a comida que a gente come, o carro que a gente anda e assim vai. Mas vamos falar de comida. Cada produto aqui de comida vai emitir mais ou menos em cada um dos processos. A banana emite muito pouco ali, principalmente por causa do transporte. Né? Mas quando a gente vai, por exemplo, para um chocolate, olha, para cada quilo de chocolate emitiu 19 quilos de CO2 equivalente. Realmente, 19, né? Pensa em peso mesmo, gente, né? Em massa. 1 quilo de chocolate, bota do lado 17 quilos, esse foi o seu impacto ambiental em termos de emissões de gases de efeito estufa. Né? E principalmente por causa do desmatamento. Você vai botar o cacau em uma área, essa área são áreas para ser economicamente viáveis mais perto das cidades ou dos transportes, essas áreas sofrem pressão para desmatar, para plantar o cacau, para ir gerar. Então, assim, sim, você olha todos os aspectos, né? No caso aqui de alimentos, estou olhando desmatamento, fazenda, ração, processamento, transporte, comércio, embalagem. Nem é uma análise de ciclo de vida, uma pegada do berço ao túmulo aqui, concorda? Porque não está olhando, por exemplo, o descarte do produto, o lixo biogênico que vai acabar num aterro e gerar metano e assim vai. Mas aqui só né, foi até a embalagem. Tem isso, do berço ao túmulo é tudo. Tem do berço ao portão, ou seja, aqui é desde a extração e tudo até sair da minha fábrica. Né? Então, o approach aqui foi esse. E aqui, né, para ficar também registrado o impacto, por exemplo, da questão do gado. Não só tem uma pegada muito grande, 1 quilo de carne, 60 quilos aqui, de CO2 equivalente, mas aqui está numa linguagem popular, tem um desmatamento verde, mas a grande parte é a fermentação entérica. Né? Realmente, o que sai da ruminação do gado, que tem muito metano. O metano é 25 vezes pior que o CO2. Então, é só para vocês terem um exemplo do que é uma pegada de carbono. Então, uma pegada é o quanto que um produto ou serviço emite na sua completude, não só na fábrica, mas desde a extração da matéria-prima até o uso, o transporte e pós-uso. Vamos para o próximo exemplo? E o próximo exemplo, próximo slide, eu trouxe só uma provocação. Vamos aqui falar da tendência que a gente vê aqui, muito está sendo discutido aqui também. O mundo esquece que a gente tem o etanol, e todo mundo fala de veículos elétricos. Mas vamos dar uma refletida aqui na análise de ciclo de vida e na pegada de carbono de um veículo a etanol e de um veículo
a eletricidade, o etanol ele é praticamente neutro, né? Porque ele está no ciclo natural do carbono. Ele emite um pouco de metano na queima ali, mas ele é praticamente neutro. A queima em si, claro, que aí a gente tem também fertilizantes, a gente tem, às vezes, desmatamento, apesar que etanol já está mais aqui para o Sudeste, já é mais consolidado, a fronteira do desmatamento é mais gado, soja, mas, de qualquer maneira, tem uma pegada, né, de carbono upstream, mas a eletricidade também tem, né? A gente não só a energia não é 100% limpa, mas a gente tem a questão da bateria, que é bem crítico, e a mineração, e custa muito ao meio ambiente também. Qual é melhor? Eu não tenho esse resultado de análise de ciclo de vida, da pegada de carbono dos dois, mas eu falo uma coisa para vocês. O Brasil tem que pensar muito nisso, né? Não é só a sustentabilidade no caso de emissão zero. Não é. Numa análise de ciclo de vida, numa pegada, nunca é. Não vai ser zero. O metal teve que ser produzido, né? E depois você tem, claro que num carro, a maior parte de uma pegada de carbono vai estar no uso, tá? Então, vamos falar que gastou a mesma coisa de pegada de carbono para produzir os veículos e vamos até desconsiderar a bateria de lítio. Vamos falar de onde pega mais aqui, que é o uso do produto. Qual é melhor para o meio ambiente? Um veículo elétrico ou um veículo a etanol? Teria que fazer esse estudo aqui. O uso, como eu te falei, o etanol é bem baixo, porque está no ciclo, só a queima. Ou a eletricidade, a gente tem uma matriz que é muito limpa também, então é muito limpo. Mas aí, se você faz uma análise completa, uma análise como país, e não só sobre o produto, olha como a gente dá um pulo aqui. A infraestrutura do etanol a gente já tem. A infraestrutura de recarregar elétrico a gente ainda não tem. E é caro e é custosa e é um desafio no mundo inteiro, não seria diferente ser no Brasil. Então, é algo de se pensar, análise de ciclo de vida dos produtos para ter uma política própria mais real. Na minha opinião, tá, vai ser um mix disso. O Brasil tem como usar o etanol para gerar eletricidade, motores elétricos, mas com etanol, carregando o motor elétrico por reações químicas, e você usa toda a infraestrutura já existente dos postos. Acho que isso é uma grande tendência que o Brasil começa a olhar para isso, né? Então, só uma passada sobre a pegada de carbono, que no final eu vou fazer esse gancho também com pegada de carbono, para a gente ir na questão da descarbonização da economia. Por que eu trouxe esse tema? Por que isso é importante? Coutinho, próximo slide, por favor, e o play. É a variação da temperatura ano a ano, mês a mês, né? Então, um vídeo da NASA com dados reais, tá? Medidos. Aqui não tem nenhum tipo de extrapolação. Beleza, né? Acho que não precisa discutir que está ficando vermelho, está aquecendo. Se o mundo hoje discute o Acordo de Paris, existe, e o mundo está lutando, os governos e as empresas, para limitar o aquecimento global em 2 graus Celsius, com esforços a 1,5 graus até o final do século. Se a gente caminhar como a gente está, e vale a pena ressaltar que o mundo continua aumentando o consumo e as emissões, consumo de combustíveis fósseis e as emissões de gases de efeito estufa, a gente deve atingir 1,5 graus ainda nessa década. Hoje acabou de falar que o mundo precisaria hoje
para chegar no net zero em 2050, que é equilibrar a balança entre emissões e remoções, e aqui tinha outra variável também, mas mais ou menos da ordem de grandeza. Então, eu vou falar na faixa de 5% do PIB hoje teria que ser destinado anualmente para a gente tentar combater a mudança do clima. A gente ainda não está fazendo isso. Se a gente chegar em 2 graus Celsius, não só essa conta sobe para uns 20% do PIB anual, e isso inclui consertar problemas ligados à mudança do clima, como a gente já vai estar no momento em que estamos falando de perda de diversidade, de mortes, de migração por causa de mudança do clima, de eventos climáticos extremos com uma frequência muito grande, perdas econômicas estrondosas. Então, é por isso que o mundo fala hoje de descarbonização da economia. Coutinho, pode tirar o vídeo, que agora eu vou compartilhar aqui a minha visão de como que a gente está indo. Como eu disse para vocês, o mundo tem um indicador muito legal que chama, eu acho que é Earthshot Day. É tipo como se o mundo tivesse um orçamento financeiro, mas aqui um orçamento de emissão. E quando no ano o mundo está acabando com esse orçamento? A cada ano o mundo acaba antes do orçamento, a gente já está ali em meados de agosto, né? E por que isso? Isso é principalmente devido à alta dependência de combustível fóssil. Curiosamente, a gente vive num país muito bom, que não precisa de aquecimento, mas 40% do combustível e das emissões é devido ao aquecimento e ar-condicionado. Hoje também falaram muito sobre isso. Mas, assim, de um modo geral, no mundo, o grande problema é energia. Tá? A energia é baseada em consumo fóssil. O Brasil, especificamente, ele tem uma peculiaridade. A nossa maior emissão de gases de efeito estufa é ligado à questão do desmatamento e à mudança do uso do solo. A gente está falando principalmente a questão da Amazônia, mas a gente não pode esquecer a grande contribuição que o Cerrado tem também. Mas a Amazônia é um negócio bizarro. A gente tem a maior floresta tropical do mundo, tem 2 outros lugares importantes, Bacia do Congo e a Indonésia. Então, eu estou falando não só do equilíbrio em gases de efeito estufa, mas equilíbrio de chuvas, biodiversidade e toda a bioeconomia que se pode trazer dali. E esse é o nosso maior problema. O Brasil tem uma meta de se descarbonizar. Essa meta brasileira na ONU, a NDC brasileira, saiu uma notícia ontem que vai ser revisado para cima na conferência de Dubai, na COP. Então, o Brasil vai levar uma proposta de aumentar a sua meta para 53% de redução em 2030, em relação ao ano base, que é 2005. E, pelo menos, eu escutei, ainda não vi oficialmente, mas já escutei muita. Quando a conversa de corredor parece 3 fontes diferentes, eu já sinto seguro aqui para compartilhar um pouco. E como que o Brasil vai fazer isso? Sem dúvida, com política pública para combater o desmatamento. Isso já vem acontecendo, já vem caindo desde o começo do ano. A gente passou 4 anos aí onde aumentou substancialmente, isso é verdade. E uma das coisas que o Brasil vai fazer também é a questão de usar o mecanismo de mercado. Mercado de carbono nacional, sim, tá? Isso não é novidade. O Brasil já faz isso, o Brasil não, o mundo, 25,2% das emissões mundiais já são precificadas, ou seja, essa externalidade negativa de se emitir. Porque pensa, eu tenho uma fábrica, estou emitindo gases de efeito estufa, um baita problema para o mundo inteiro e problema do mundo, porque eu não tenho regulação para isso, né? Aqui não, então essa é uma externalidade negativa. Aqui você começa a colocar preço na externalidade negativa.
Isso já acontece em 25% das emissões do mundo, em sistemas nacionais ou subnacionais, a maior parte deles por meio de soluções de mercado, e não taxação. Seria possível taxação também. O Brasil está escolhendo ser via mercado. Então, assim, não é só país rico que tem isso implementado, a Europa, obviamente, os Estados Unidos na Califórnia é bem forte, mas países em desenvolvimento também, como China, muito forte, Coreia, Cazaquistão, África do Sul, vamos chegar mais perto, México, Chile, Colômbia. Então, sim, nós estamos atrás da Colômbia. Tá? Então, o Brasil está com uma proposta de lei para tornar isso oficial e o Brasil ter um mercado de carbono justamente para catalisar essa descarbonização. Ah, Felipe, mas não é no desmatamento. Apesar da secretária de Clima falou que o agro vai entrar nesse mercado, falou ontem aqui, setores em si vão ser via decreto. Primeiro vai ter a lei que dá uma segurança jurídica que vai ser fundamental. Tá? Mas tudo no Brasil não demora, né? Vai ter a lei que deve ser votada agora, até porque o Brasil tem que levar alguma coisa para a ONU, então, assim, para a COP. Então, acredito que essa lei vai ser uma das coisas que o Brasil vai levar, junto com o aumento da NDC. Mas a gente tem que pensar que não é uma solução tão rápida. O Brasil vai ter um ano para ter um decreto para estabelecer quem precisa descarbonizar, qual é a meta. Postergáveis por mais um, então o Brasil você já sabe que vai postergar, então vai ficar 2 anos. Depois essas empresas vão ter 2 anos reportando seus inventários de gases de efeito de estufa. Ó, todo mundo aqui já sabe o que é o inventário de gases de efeito de estufa. Vão ter 2 anos reportando esses estudos para o governo antes da meta estar valendo. Isso tem que ser verificado por uma terceira parte, independente. Para mim é uma besteira, porque todos que vão entrar no mercado na primeira leva são grandes emissores que já fazem seus inventários há uma década, pelo menos. Então, precisava ter esse lag de tempo. Então, para daqui a 4, 5 anos, a gente começar a ter o mercado de carbono, um driver para a descarbonização do país. Quando isso acontecer, a gente vai estar uns 10 anos atrás da Colômbia, porque a Colômbia já tem isso há uns 5, então, só para vocês terem um parâmetro. Pô, Felipe, mas isso é bom para o país? Qual que é a sua visão? Olha, o mercado regulado nacional é bom, eu acho que faz as empresas correrem atrás, tá? E se descarbonizarem, mas isso não é o principal. Se a gente for olhar por trás, o Brasil também tem um potencial enorme aqui o pessoal chama o Brasil da Arábia Saudita dos créditos de carbono, porque o que a gente pode reduzir aqui de emissão e ajudar o mundo na descarbonização e receber dinheiro por isso é enorme. A gente fez um estudo que apresentou, toda a COP a gente apresenta um estudo com o ICC, a Câmara Internacional de Comércio, sobre o potencial brasileiro do mercado de carbono. Na última COP esse número era 130 bilhões de dólares até 2030. O Brasil vai conseguir surfar essa onda? Em qual escala? Particularmente, falta muita coisa. O Brasil tem muito potencial de reduzir o desmatamento? Tem muito potencial de mais energia renovável, até eólica offshore tem muita área também, muita área degradada que poderia ser recuperada, removendo CO2 da atmosfera, que tem um altíssimo valor hoje no mercado de carbono e tal, mas a gente ainda falta entendimento e infraestrutura. Por exemplo, plantio de nativa, a gente não tem nem semente, nem muda e nem pessoas capacitadas para fazer isso na escala necessária. Estamos falando de milhões de hectares que poderiam ser feitos. Mas vamos falar sério, é muito mais do que isso. Esse movimento da descarbonização da economia, que o Brasil está aí tentando ter um mercado regulado, nacional, e o mesmo potencial que o Brasil pode ter no mercado internacional, aqueles 130 bi que eu falei, isso não é o mais importante. O mais importante de tudo, gente, é que o Brasil tem uma série de diferenciais ambientais, já hoje. Matriz energética limpa, próprio etanol, a gente estava falando aqui mais cedo. Tem muito potencial ambiental. O Brasil conseguir entrar numa agenda de descarbonização séria,
transformando esse diferencial ambiental em diferencial competitivo de mercado, não só vai tornar o Brasil um lugar extremamente atrativo de investimento, como também vai ser e pode ser um grande driver de desenvolvimento social para o nosso país. O que eu estou falando? Eu estou falando que já hoje temos um diferencial. Botando a agenda como prioritária de descarbonização da economia, o Brasil pode se tornar, se não um dos melhores lugares para se produzir, porque você vai ter a menor pegada de carbono dos produtos produzidos aqui. Se o carbono tem um preço em todos os lugares do mundo, e aqui no Brasil eu faço o mesmo produto com menos carbono, então ele é mais barato num contexto global, então o Brasil é mais competitivo de uma maneira global. Então, quando a gente está falando de descarbonização, e não pensamos só o desafio ambiental, mas a gente pode pensar aqui no desafio de desenvolvimento econômico e social do Brasil também. Tá bom? Vou parar por aqui, senão a gente fica até amanhã falando. Deixar que passar aqui para a Ana. Então. Obrigado a todos. Já vi que tem uma mãozinha, a gente vai ter um espaço para perguntas daqui a pouco, não é? Justamente, é isso mesmo. Então, só para deixar bem claro, Felipe, muito agradecido, né, pela sua explanação, uma grande síntese desse tema que é tão complexo, não é verdade, né? A gente vai ter um segundo momento do encontro aberto aqui para ampla participação do público, com perguntas, contribuições, sugestões, né? Antes de passar a palavra para a Ana, eu quero reforçar esse agradecimento. Você, Felipe, sempre empenhado em se disponibilizar, né, para atividades aqui nossas na Escola de Engenharia da UFMG, não é verdade? Dentro da sua agenda bastante corrida, não é? E assim, Felipe, você trouxe com total propriedade, como era esperado, né, a importância desse processo em busca de uma economia de baixo carbono, né, esse processo de descarbonização, falando da questão energética, não é? Realmente é impossível falar em sustentabilidade, falar numa economia de baixo carbono, se não for por meio desse processo de transição energética rumo a uma substituição, né, das chamadas fontes fósseis para fontes renováveis e relativamente mais limpas de energia, digamos assim. Então, um tema atual, relevante, que nós nos alinhamos para você trazer. Eu não quero me alongar mais, eu vou passar a palavra para a Ana Letícia Guiar. Ana, você fique à vontade para, agora no início da sua fala, fazer uma breve autoapresentação. Eu comentei que você justamente trabalha com consultoria em sustentabilidade e mudança climática na Ernst Young Brasil, certo? Fique à vontade de complementar mais alguma coisa e tecer seus comentários. Obrigada, Eduardo. Boa noite, pessoal, tudo bem? Como o Eduardo comentou, meu nome é Ana Letícia Guiar, eu sou consultora de sustentabilidade e trabalho junto com empresas do setor privado e público a se adaptar e criarem projetos para entrarem dentro da agenda de descarbonização, como o Felipe comentou. A fala do Felipe ela é muito completa, ela explica desde o que é um inventário, que é uma pegada de carbono, e fecha com essa transição da descarbonização que o Brasil está passando. Acho que é interessante a gente pontuar como esses anos, né, tanto esse ano e os próximos, são importantes para o Brasil. Então, tem um projeto de lei de mercado de crédito de carbono que está para ser votado e aprovado. Existe uma regularização das empresas reportarem os seus inventários, começando ali por setores, como o Felipe também comentou, e vem com a importância também das empresas focarem na parte de governança, de transparência de dados e de informações. Uma dessas formas é divulgar os seus inventários de gás de efeito estufa, como muitas empresas fazem. A gente consegue ter o acesso no Registro Público de Emissões, que é um site que todo mundo pode entrar, pesquisar o nome da empresa e ver se ela divulga o seu inventário de gás de efeito estufa. E também com a pegada de carbono, como o Felipe comentou. A pegada de carbono de produto, ela analisa, né, todas as emissões, todo o ciclo de vida de um produto, e a gente pode sim começar, nós como consumidores, pensar em como escolher produtos
que estão alinhados aos nossos objetivos pessoais também. Então, quando a gente pode comparar os produtos e as pegadas de carbono dos produtos para fazer escolhas mais conscientes também no nosso dia a dia, como pessoas e indivíduos, que podem colaborar com a descarbonização, que a gente pode favorecer na descarbonização. Outro ponto importante também, que tem a pegada de carbono de indivíduo, não foi o foco do comentário do Felipe, mas a gente pode fazer a nossa análise como indivíduo pessoal de qual é a nossa pegada de carbono, por exemplo, avaliando o nosso consumo de energia dentro de casa, o nosso meio de transporte. Então, se a gente anda, por exemplo, de ônibus, de transportes públicos, ou se a gente opta por um carro a diesel, a gasolina, como o Felipe também trouxe, a diferença dos combustíveis fósseis e essas escolhas conscientes que a gente pode se adequar no nosso dia a dia. E, assim, analisar a pegada de carbono de um indivíduo e como a gente pode ser mais conscientes também como pessoa. Trouxe essa visão um pouco diferente da pegada de carbono, que pode complementar a apresentação do Felipe, que teve o foco da pegada de carbono de produto. Acho que a gente pode abrir também para alguns exemplos, não só a pegada de carbono, como o Felipe trouxe, de alimentos, existem diversos produtos, eu vou dar um exemplo, na construção civil, alguns prédios hoje tendem a fazer construções mais sustentáveis, então eles avaliam, por exemplo, a pegada de carbono do aço, do alumínio, do ferro, de todos os materiais envolvidos na construção de um edifício para tentar trazer um edifício mais sustentável, uma construção mais sustentável. Então, todos os setores estão ligados e são primordiais para a gente alcançar essas metas tão ambiciosas que o Brasil está se propondo a alcançar, e como o Felipe trouxe, de fazer uma meta mais ambiciosa ainda. Eu agradeço, Eduardo, o tempo de fala, queria realmente trazer essa visão complementar à pegada de carbono, e a gente pode ouvir agora se tiver alguma dúvida que eu possa complementar e esclarecer para o pessoal que está assistindo também. Obrigada. Agradecido, Ana Letícia, pelos seus comentários breves, né, sintéticos, procurando destacar alguns pontos que o Felipe abordou e também complementar outros. De fato, não é muito importante que a gente, enquanto academia, a gente, enquanto instituição de qualquer setor, seja empresa, não é, seja organizações não governamentais, a gente reconheça a importância dessas metodologias, dessas ferramentas que possibilitam mensurar, estimar, não é, aspectos de sustentabilidade, né? Porque o conceito de sustentabilidade ele é por demais amplo, né? Enquanto conceito, enquanto prática, né? É um desafio, digamos assim, é algo bastante desafiante de ser levado à prática. Então, justamente, sabe, Felipe, nessa disciplina, né, aqui no nosso programa de pós-graduação em saneamento, meio ambiente e recursos hídricos, que é a disciplina ESAP, não é? A gente procura discutir com os alunos, né? ACV, né, análise de ciclo de vida, pegada de carbono, pegada hídrica, né, pegada ecológica, né, aqueles balanços ligados aí a fluxo de material, né, fluxo de energia, né, na linha de exergia, enfim, então são modos, né, de a gente procurar de alguma forma mensurar, estimar, não é, essas pegadas, né? E como o Felipe bem destacou no início, né, a pegada de carbono ela vai converter, né, todos os gases de efeito estufa em CO2, dióxido de carbono equivalente, né? O grande destaque é dado mesmo para produtos e processos, né? Mas de fato, né, é possível estimar a pegada de carbono de um grande evento, por exemplo, não é? Não apenas, repito, não apenas de produtos, né? Quer dizer, de grupos, de processos, enfim, então é um tema muito, muito importante. Eu não quero me alongar mais, né? A gente sabe do desafio grande, e o Felipe destacou isso, desafio para o mundo como um todo, para o Brasil também, né? Nesse processo aí em busca de uma economia de baixo carbono, né? Buscar essa questão da descarbonização. Nós vamos finalizar esse primeiro momento do encontro gravado, não é?
convidando todas as pessoas que quiserem seguir o nosso projeto, Ciclo Aberto AISAP, por meio do Instagram, né? Então, é ciclo.aisap, como anunciamos, demonstramos na abertura aqui do encontro, e também lembrar, né, que, coincidentemente, de certo modo, nós teremos uma continuidade dessa temática no nosso encontro do Ciclo Aberto AISAP do mês de outubro, né, que nós vamos trazer aí um grande especialista na parte de governança climática, né, focada aí para a megacidade. Então, inclusive com respaldo jurídico. Então, de certo modo, aos interessados pelo tema, a gente vai estar dando continuidade de algum modo no encontro seguinte. E até aproveito antecipar, né, Felipe? Felipe, Ana e todos que estão nos ouvindo. O encontro do mês de novembro vai dar destaque à aplicação da ACV, né? Exatamente, uma abordagem aí de engenharia química, digamos assim, aplicando a ACV para processos, né? Mas então, assim, vamos finalizar esse momento do encontro. É uma alegria mesmo, né? Recebê-lo, Felipe. E vamos aqui, o pessoal que quiser se inscrever, né, vai poder aqui levantar a mãozinha ou então acionar o microfone. Vamos finalizar nesse momento a gravação. Satisfação, gente. Muito bom. Vamos às perguntas aqui. Daria para